Salmos capítulo 3, versículos 3 e 4 está escrito: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. O capítulo 3 do livro de Salmos fala sobre a confiança que Davi tinha em Deus quando passava por adversidades. Quando lemos esse salmo, fica evidente que ele é o desabafo de alguém que estava sendo perseguido e por isso estava profundamente aflito. Acredita-se que o Salmo 3 foi escrito durante a época em que o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra ele. Absalão quis usurpar o trono de seu pai a qualquer custo, se tornando inimigo do rei, o que fez com que Davi fosse obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu filho, conforme está registrado em 2 Samuel. Davi reuniu a sua família, atravessou o Jordão e acampou em Manaim. O que Davi estava vivendo naquele momento era parte da disciplina de Deus por causa dos seus pecados, por ter assassinado Urias e adulterado com Batseba. Deus havia dito por meio do profeta Natã que Davi estava perdoado, mas que ele colheria as consequências do seu pecado. Por ter levado Urias à morte pela espada, a espada não mais se afastaria da sua casa. Este é também um salmo que pode ter sido usado em Israel em diversos contextos de batalha, porque ele descreve várias situações de perseguição. Davi começa dizendo ao Senhor que os seus adversários haviam se multiplicado muito. Para entendermos essa afirmação do rei, basta verificarmos o texto de 2 Samuel capítulo 15, quando um mensageiro chega até Davi e declara que todo o Israel tinha decidido seguir a Absalão, o que revela que o filho de Davi tinha convencido os israelitas a ficarem a seu favor. E Davi completa descrevendo o aumento das suas aflições, dizendo que eram muitos os seus opositores e que muitos afirmavam que não havia salvação para ele. Porém, diante de um quadro desafiador que se apresentava, Davi mostra que, mesmo assim, ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Muitas pessoas estavam dizendo que Deus o havia abandonado, mas ele declara firmemente: Tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Nós podemos associar essa fala de Davi com o texto escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi tinha a convicção de que o Senhor poderia lhe dar livramento, mesmo que todos estivessem dizendo o contrário. Podemos aprender com essa atitude que Deus nunca deixa de ouvir e de responder às nossas orações. Davi já havia conquistado várias vitórias com Deus. Por isso, a sua fé não estava baseada apenas em teorias, mas na prática. Precisamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Não podemos viver apenas de testemunhos de outras pessoas. Depois que Jó passou pela terrível experiência da dor e do sofrimento, ele pôde dizer que agora os seus olhos viram o Senhor, porque antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Apesar das dificuldades que estava enfrentando, a fé que Davi tinha era o que lhe permitia continuar acreditando em um livramento. E essa fé era tão intensa que mesmo no meio de tantas lutas, ele ainda conseguia ter paz no seu coração, a ponto de declarar no versículo 3: Eu me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Essa é uma lição tremenda para nós que servimos a Deus. Até que ponto a nossa fé nos permite ter paz em meio às crises? Muitas vezes,
o nosso ativismo diário, as muitas atividades nas quais nos envolvemos, servem apenas para mascarar a nossa ansiedade e a nossa falta de confiança no Senhor. Mas quando vamos dormir, é que o nosso verdadeiro estado de tensão se revela. Davi conseguia ter paz no final do dia e ter um sono tranquilo, porque a sua confiança no Senhor não era algo superficial. Ele tinha uma convicção de que quem o sustentava era Deus. Como alguém poderia dormir tranquilamente em um acampamento de guerra, sabendo que os inimigos estavam ao seu redor? Para alguns, pode até parecer uma atitude de imprudência, mas conhecendo a história de Davi e de como Deus era com ele, reconhecemos que isso é um ato de fé. Ele sabia exatamente qual era a sua condição. Se ele começa o capítulo 3 dizendo que são numerosos os que se levantavam contra ele, no versículo 6 ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim por todos os lados. Davi realmente confiava no Senhor. Por isso, apesar de se preparar fisicamente para as suas batalhas, ele orava a Deus constantemente, de forma sincera, e ele sabia que as suas orações eram ouvidas pelo Senhor. No versículo 7, ele clama a Deus dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, ataca os meus inimigos e acabe com o poder deles. Tem pessoas que dizem que confiam em Deus, mas não oram a Ele. A oração, além de ser uma conversa com Deus, é um sinal de que somos dependentes dEle. É a expressão definitiva da nossa fé. O escritor de Hebreus disse no capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se confiarmos em Deus, devemos orar a Ele. Tem livramentos que somente o Senhor pode nos conceder. Davi tinha paz, tinha confiança, dormia tranquilamente e mesmo assim ele não deixou de orar. E algo que nos chama a atenção é que a maior preocupação de Davi não era se ele iria perder o seu trono, mas ele se empenhava para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado. Ele sabia, desde o dia em que o profeta Samuel o ungiu como rei, que aquele era o propósito de Deus. Portanto, se Absalão tomasse o seu lugar no trono, era como se o nome de Deus estivesse sendo desonrado. Por isso, ele chama os seus adversários de ímpios, ou seja, inimigos de Deus. Quando Josué e seus soldados foram derrotados pelo exército da pequena cidade de Ai, Josué argumentou com Deus dizendo: Senhor, o que dirão os inimigos? O teu nome está em jogo. E para encerrar, Davi reconhece a soberania de Deus, dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Davi estava dizendo que quem nos garante a vitória é Deus, e que o poder de abençoar estava sobre ele. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, em que muitos inimigos se levantam contra nós por todos os lados. Cremos que somente o Senhor é quem pode nos dar livramento. Confiamos no Teu poder e por isso recebemos a Tua paz em nosso coração. A paz que nos permite deitar e descansar, mesmo em meio ao caos e mesmo diante de tantas crises que temos enfrentado. Nós oramos ao Senhor porque cremos que Tu és poderoso para nos conceder a vitória sobre os nossos inimigos, físicos e espirituais. Sabemos que em nós mesmos não existe força para lidar com todas as situações difíceis que estão à nossa frente. Mas se o Senhor for conosco, nós seremos vitoriosos. Por isso, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ser alcançado pela palavra. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.